ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler na tarde de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 6, dos versos 10 até o verso 12, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versos 10, 11 e 12. As comportas do céu e faz show. Queridos irmãos, foram 3 versículos que eu li. Poderia ler mais, mas são 3 versículos que dão uma margem grande para a gente traçar o perfil do inimigo das nossas almas. Nesses versículos que nós lemos, nós somos alertados sobre uma terrível batalha. E essa batalha é terrível porque ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Só nesse início, nessa introdução, eu já quero dizer para você o seguinte: esses chamados hinos que falam que o irmão quis fazer mal para você, que o irmão quis o teu mal, que o irmão é o seu inimigo, tem um erro teológico aí. Não é isso. O irmão não é nosso inimigo. Se o irmão, se o próximo, se alguém está fazendo mal para você, provavelmente ele não teve um encontro pessoal com Cristo. Mesmo que muitos dizem que tem, porque quem tem um encontro pessoal com Cristo, ele não deseja o mal para outra pessoa. Mas esse aí não é o seu inimigo, meu querido. Se ele tem te feito mal, se essa pessoa tem feito mal para você, ela está precisando ser alcançada pelo Evangelho para entender as Escrituras. Vamos parar de cantar esses hinos que falam que o nosso inimigo é o nosso irmão, que as pessoas que nos fazem mal é o nosso inimigo. O texto diz que a nossa luta, o nosso combate, não é contra o sangue nem a carne, não são contra as pessoas. Por mais que muitas pessoas queiram mal umas das outras. Tá certo? Não dá para falar sobre a batalha espiritual se a gente não entendesse essas coisas. Entendeu? E há muitos cantores aí vendendo CDs que cantam esse tipo de letra com um erro teológico muito grande. O meu inimigo, o inimigo das nossas almas, não são as pessoas. Por mais, muitas das vezes, que pessoas queiram de nós, queiram o mal de nós. E quantas das vezes nós não somos tentados a sentir o mal, a querer o mal para as pessoas? Então é bom a gente tomar cuidado com isso. Mas a nossa luta, ela é contra as forças demoníacas. E nesta tarde, nós precisamos entender uma coisa. Há uma linha teológica que nós estamos vendo em muitas igrejas, que o mal é a pobreza, que o mal é o desemprego, que o mal é o acidente, que o mal é a droga, que o mal é a violência. Não, o mal tem um nome, ele se chama diabo. E o diabo, pelo que nós encontramos nas Escrituras, ele existe. Ele é um ser, é um espírito maligno que comanda outros seres
espirituais que foram expulsos da presença de Deus. Se tornou trevas. Então, as forças demoníacas não é algo que a gente cria na nossa cabeça. E não é este teatro que nós temos visto em muitas igrejas, pessoas enrolando para o chão, as pessoas vomitando, sabe? Aquele show de histerismo. É muito mais amplo. O mal é muito mais amplo. Se você quer saber, esses lugares onde as pessoas rolam para o chão, eu não estou dizendo que o Satanás, ou o diabo, ou os anjos caídos, ou os demônios, não possam penetrar na mente das pessoas e fazer com que elas se autodestruam. Ele pode. Mas, meu irmão, isso é o mínimo. As forças demoníacas não se resumem nessas coisas que nós estamos vendo por aí, onde muitas coisas são teatrais. O mal é muito mais abrangente. A situação é muito mais calamitosa do que essa que as pessoas, em muitos segmentos que se dizem cristãos, colocam aí na mídia para assustar as pessoas. O mal, meu querido, as forças demoníacas, elas são forças organizadas, elas têm uma hierarquia que domina a humanidade. E o texto diz que Satanás é o príncipe dessas forças que se opõem à autoridade de Deus. Satanás é o príncipe dessas forças que oprime a igreja de Cristo. E contra esses poderes, meu querido, que nós somos ordenados a lutar, não é com essas gritarias, com essas orações, com esse tipo de exorcismo descartável que nós vemos por aí veiculando os vídeos do YouTube e em muitas denominações cristãs. Jesus, quando ia expulsar demônio, Jesus não fazia nenhum show. Jesus não ficava fazendo show. Jesus não ficava trocando ideia, conversando com o demônio. O mínimo que ele fazia era perguntar o nome e com a autoridade que ele tinha, expulsava os espíritos malignos. O que nós vemos hoje é uma algazarra. É algo que muitas das vezes é histeria pura que acontece. Sabe, querido, Satanás, se existe uma preocupação em Satanás, é de fazer com que as pessoas creiam que ele não existe. Bem diferente dessas coisas que nós vemos por aí. A luta não é uma luta física, não é uma luta corporal, mas uma luta espiritual ou uma luta metafísica. Então foi por essa razão que Jesus disse as seguintes palavras aos discípulos: esta casta de demônios não se pode vencer ou não se pode sair senão por meio da oração e do jejum. Essa batalha contra a humanidade já começou lá no Éden. E essa batalha, meu querido, tem se estendido de geração em geração e vai até o fim determinado por Deus, sem dar trégua. O ser humano não terá trégua. Não existe bonança. Por isso que a teologia da prosperidade é uma mentira. Que a pessoa vai ter carro, vai ter saúde, vai ter casa, vai estar muito dinheiro caindo na sua conta, ela vai estar tranquila. Essa teologia da prosperidade é uma teologia demoníaca. Porque ela deixa os crentes ociosos, preguiçosos, cheios de vaidade, se preocupando simplesmente em ter, e não em se santificar, e não em buscar a Deus, e não em vencer o pecado. É bom que a gente saiba essas coisas. É uma batalha antiga. É uma batalha que vem desde sempre. Depois que ela começou lá no Éden. Não há trégua para ninguém. A paz que Deus estabeleceu por meio da cruz de Cristo é a única esperança que nós temos. É a única esperança da infeliz humanidade. E as pessoas não querem saber da cruz de Cristo. E as pessoas não querem saber de olhar para a cruz de Cristo e entender o significado da morte de Cristo ali no madeiro. Em contrapartida, o demônio, o Satanás,
e a sua hierarquia organizadamente trabalha. E eu digo com muito pesar no coração, tem tido êxito sobre uma porcentagem enorme de pessoas nesse mundo. Tem tido êxito. As pessoas abraçam essa causa do demônio. As pessoas iludidas pelo ter, pelo prazer, pelo ganhar, até mesmo por ter a Bíblia nas mãos e um entendimento errado, equivocado das Escrituras, entendendo que Deus tem o dever de nos dar algo, e acabam cedendo ao plano satânico de afastá-las do verdadeiro Deus. Se as pessoas no início da igreja morriam, sofriam, por que para nós seria diferente? Porque para nós o Deus hoje, ele teria que dar as coisas. É a falsa teologia sendo divulgada. Veja que o inimigo que enfrentamos, conforme nós lemos em Efésios capítulo 6, versos de 10 a 12, é um inimigo implacável, que prepara suas estratagemas para nos matar, para tornar o sal insípido, sem sabor. Esse é o trabalho meticuloso de Satanás. É necessário conhecer o inimigo para poder ter êxito na batalha contra ele. Paulo, na carta aos Efésios, dá uma descrição completa, assustadora, das forças organizadas contra nós, meus queridos. E ele diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. Meu Deus do céu, até quando essas megas igrejas vão ficar enfatizando o milagre, a cura, dá um glória aí que foi curado, e não se traz o ensinamento verídico, o ensinamento fiel às Escrituras da palavra do Senhor. Pegam-se textos isolados e trabalham os seus segmentos, as suas igrejas, porque não pode ser a igreja de Jesus Cristo. Esse fanatismo religioso, essa ênfase aos dons, ou seja, essa ênfase ao Pentecostes, resumindo Pentecostes em uma baderna, em uma bagunça, pessoas pulando e rolando pelo chão. Isso não é Pentecoste, meu querido. Isso não é evidência do Espírito. O Espírito Santo não é essa baderna, essa bagunça. Quando em Atos capítulo 2 o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas e todo aquele povo que estava naquela festa disseram que eles estavam bêbados, que acharam eles loucos, eram por causa das evidências, mas as evidências tinham um significado. Eles falavam línguas estranhas para eles, mas não para muitos daqueles que ali estavam, que entendiam perfeitamente o que os discípulos estavam dizendo. Nesse sentido parecia loucura, parecia meio que eufórico, mas não tem nada, nem se aproxima do que tem acontecido nos dias de hoje. E a gente chega a rir, temos vergonha e rimos, porque é patético ver pessoas jogando paletó para cima, pessoas caindo, pessoas virando vidro de azeite sobre a cabeça e profetizando que são apóstolos, que agora o poder está sobre eles, que Deus os enviou como profeta. Profeta para anunciar o quê? Se o evangelho já está fechado. Se o cânon bíblico já está fechado, vai profetizar o quê? O que mais seria necessário para a pessoa ser salva que Jesus deixou de inspirar os homens ali para colocar no texto bíblico? O que é que faltou que os profetas do novo tempo, que agora tem que dar uma nova profecia? Falso evangelho. Não temos que ter novas profecias. O que foi suficiente, já foi revelado, está na Sagrada Escritura. Se nem o que está lá nós estamos absorvendo, queremos novas revelações, e aí nós abrimos essa margem de erro, de 100% de erros, dessas profecias patéticas, falsas, erradas,
totalmente arbitrárias às Sagradas Escrituras. E todos os dias tem. Por isso, no início do programa eu disse, procura uma igreja que dê ênfase ao verdadeiro ensino bíblico. E não pegar um texto fora do contexto para gerar esse monte de pretexto que nós estamos ouvindo. Satanás está por trás disso aí, viu, meu irmão? Satanás está por trás dessa bagunça chamada pentecostalismo moderno. Satanás está por trás dessas manifestações de dons ou supostas manifestações de dons espirituais, algazarras dentro de igreja, pessoas pulando, pessoas histéricas, pessoas caindo para o chão, perdendo noção do que está acontecendo, pessoas balbuciando, falando palavras que não são dons de línguas, são verdadeiros balbuciar de coisas desconexas, pessoas que estão tendo problemas mentais com esse tipo de manifestação dentro de igreja e dizem que é poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo que eu conheço, e olha que eu sou bem ignorante, hein? É pessoas que estavam no crack são libertas, pessoas que estavam na droga se liberta, pessoa que estava no álcool se liberta, pessoa que está no adultério se liberta, pessoas que eram assassinos se arrependem, pede perdão e nunca mais pratica o assassinato. Pessoas que estão na política, são corruptos, roubam o povo, se convertem, devolvem aquilo tudo que roubou, paga sua pena diante dos homens e tem uma vida nova. Isso é poder do Espírito Santo. Agora é muito fácil começar aqui, ó. Rabaracandarashuri remerecaturi carabaraia. O Senhor está dizendo isso, aquilo. É muito simples. A falta de conhecimento faz o povão acreditar nessas coisas. Mas poder do Espírito Santo é vida transformada. E não precisa de dar alarde, não. Se você fez uma obra, fica quieto. Se você fez um jejum, fica quieto. Você não tem que estar falando isso para as pessoas. Pelo menos é o que o texto bíblico diz. Quando você conta a obra que você fez, você foi visitar a clínica de dependente, nós fomos lá, e foi uma bênção, nós estamos ali servindo. Eu fui pregar o evangelho em tal lugar, foi uma bênção. A unção de Deus está sobre mim, foi uma bênção. Pronto, ganhou o louvor que você precisava. Você está fazendo obra. Você está entendendo que a obra que você faz está te garantindo o céu. Fez alguma coisa boa? Cala a tua boca, deixa. Deus vai te abençoar no silêncio do teu coração. Não há necessidade de ficar alarmando, colocando a boca aí no alto-falante e falando para todo mundo o que você faz. Meu irmão, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, não. Precisamos fazer, é necessário que haja um evangelismo, uma evangelização, é necessária, mas a honra e a glória tem que ser dada a Deus. Se nós fazemos isso para receber honra e glória, me desculpe, nós não estamos fazendo para exaltar o nome do Senhor. Mas é o que tem acontecido. A pessoa fala um evangelismo numa praça, aí pronto, já dá aquele alarde. Nós estamos servindo o Senhor, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Faça em silêncio, entrega para Deus tudo que você faz. Até mesmo a sua oração. Para quê? Para que o escândalo? Jesus disse que se quer fazer a sua oração, não precisa ir na praça pública, ficar falando para todo mundo ouvir. Fala com o teu pai no silêncio do seu quarto. Não é isso que o texto diz? Por que nós fugimos do texto? Por que nós queremos o alarde? Eu digo isso, meu irmão, porque eu já participei de segmento que era assim. Quanto mais mostrar para as pessoas, mais a gente achava que a gente estava sendo melhor. Mais a gente achava que a gente estava no caminho certo. No final, quando eu silenciei meu coração, fui perceber quanto erro teológico. Encobertado por tapinha nas costas. Batismo no Espírito Santo é vida nova. E Satanás está por trás destas supostas manifestações que afirmamos ser do Espírito Santo. Mas que quando trazemos para o texto bíblico, não tem nenhuma ligação com as manifestações de Pentecostes que ocorreram com os discípulos, com os apóstolos. É o pé no chão que está faltando. É o discernimento. É o olhar com o texto com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de temor a Deus. Veja as características marcantes na vida do nosso inimigo em questão. O inimigo é astuto. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, afirma que a serpente, que é o nome dado a Satanás, ali no livro de Gênesis, é o mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito.
Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 11, descreve sobre as ciladas do demônio. E em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, afirmou que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Já em 2 Coríntios 2,11 escreve para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos ou desconhecemos os seus desígnios. Nós precisamos conhecer bem o plano de Satanás. As ciladas do diabo têm muitas formas, meus irmãos. Mas o seu maior êxito em astúcia é quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Quantas pessoas estudadas, porque teologia tem um monte de segmento de teologia. Cada um crê numa coisa. É o relativismo dentro da teologia. E quantos estudados que dizem o demônio não existe. O mal existe, mas o demônio não existe. E é isso mesmo que Satanás quer. Que as pessoas não acreditem que ele exista. É mais fácil, ele terá mais êxito. Quantos, meus irmãos, não acreditam? Quantos líderes cristãos não acreditam na ação do demônio? Sabe, o diabo nunca é tão sagaz e nunca tão vitorioso como quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Negar a sua existência é expor-nos ainda mais às suas sutilezas. Você vai numa guerra, você não acredita que tem um inimigo para combater, você fica o quê? Vulnerável ao inimigo. Porque você não acredita que ele está ali. Você não acredita que ele está preparado para te matar. Você não acredita que aquele local de batalha está sendo vigiado pelo inimigo. Você vai andar despreparado, desarmado. Assim é o cristão, ou a pessoa que não acredita que o diabo exista. Ela é vulnerável. Ela não se prepara, ela não se protege, ela não procura refúgio. Porque ela não acredita que o inimigo está ali, mas ele está. E o inimigo tem as suas ferramentas, meus irmãos. Pedro é claro quando adverte a cada um de nós, dizendo: sede sóbrios, sede vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. 1 Pedro 5,8. Veja algumas ciladas do diabo. A depressão do espírito é uma. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas que se matam, quantas pessoas que se trancam no quarto, não querem mais sair, não querem tomar banho, não querem se alimentar, não vê sentido na vida, perde o encanto na vida. É a depressão de espírito. Uma outra cilada do demônio é a discórdia na família. Filho vai embora, a filha vai embora, o casal se separa, é briga. O filho bate no pai, a filha bate na mãe. São pessoas que não se conversam dentro de casa, não se perdoam, não se abraçam, não se amam. A divisão na família, a discórdia na família. Cilada do demônio. Desilusão da mente, quando a pessoa perde a esperança. Quando a pessoa perde a fé. Quando a pessoa não tem expectativa de uma vida nova. A distorção da vontade, que é a perda dos objetivos, a pessoa não sabe o que quer na vida. Não tem planos, não está nem aí. Acha que vai ser um adolescente a vida toda. Tem gente que é assim, está com 30, 40 anos e age como um adolescente. Como uma criança descompromissada, não quer saber de nada. Não quer saber de trabalhar, não quer saber de construir, de produzir. Quantos pais que levam os filhos às costas? Não é porque o filho está desempregado, é porque ele não quer procurar um emprego, ele se acomodou, ele não está nem aí. É o desânimo do corpo quando a pessoa perde a energia física. Se entrega, se desleixa, não se cuida. E são tantas, meus irmãos, mas a pior é a divisão na igreja. A igreja já está dividida, veja o tanto de denominações e segmentos que se dizem cristãos. Há igrejas uma do lado do outro, com cada um com 3 membros. Aonde está aí
a unidade. Claro, se fosse 3 templos lotados, ainda que fossem nomes diferentes de denominações, glória a Deus, nós falaríamos, claro, é muito bom que tenha isso, que estão todas cheias, então quanto mais, melhor, mas não é isso que vemos. Aqui no Brasil a coisa é tão alarmante, o inimigo tem trabalhado tanto, que algumas mega igrejas pregam tanto a carnalidade, prega tanto a solução fácil de Deus, prega tantos presentes que Deus vai dar, que lotam, se tornam megas igrejas. Por que estão ali? Por causa da santidade? Por causa da conversão? Não, por causa dos benefícios que são veiculados naquela igreja, de que ela vai dar, de que ali Deus opera, de que ali o câncer vai embora, de que ali a pessoa liberta do crack, de que ali a pessoa ganha casa, ganha carro, fica rica, a empresa multiplica. Esses são os atrativos. Mas eu quero dizer para você, quando você atrai as pessoas por essas coisas, elas só vêm por causa dessas coisas. E se você aplicar a palavra de Deus como ela deve ser aplicada, todas essas pessoas vêm embora. Sabe por quê? O evangelho, de um modo geral, ele não é atrativo. Ele fala sobre luta contra as tendências da nossa carne. Como o nosso mundo é carnal, as pessoas muitas das vezes elas fazem esse peso. Ah não, eu quero viver a minha vida, eu quero viver do jeito que tem, que eu acho que é legal, então não, isso não serve. Eu vou para aquela que vai dar o carro, que vai dar a casa, que vai dar mordomia, mas que não me pede para renunciar nada. Ferramenta do diabo que tem tido êxito no nosso tempo, não é só no Brasil não. Mega igrejas, super pastores, super cantores, ministros, bandas de músicas que não têm compromisso nenhum com o evangelho de Cristo. Observe as letras de muitos, parece letra de canções românticas. Eu te amo, meu amigo, eu quero tocar tua face, eu quero sentar no teu colo. Isso é hino que se apresente diante da santidade de Deus, querido? Faz sentido? Eu vou dizer um absurdo aqui, mas você vai concordar comigo. Há muitas músicas no mundo secular que falam muito de justiça, muito mais de justiça do que muitos. Claro, eu não vou dizer que são todos, mas há muitas músicas do meio secular, de pessoas que não são convertidas, que falam muito mais de justiça, de amor e de perdão, e até de Deus, do que muitas que são ditas músicas cristãs. É triste, mas é uma realidade. Muitos poetas seculares fazem letras que fazem muito mais sentido do que nós estamos ouvindo dentro do meio evangélico. Pasmem, o demônio está trabalhando no louvor de muitos ministérios e bandas. Não seria para a gente atrair o mundo, mas é o mundo que tem atraído a gente. A perda de identidade da igreja. Que triste, meu querido. Pessoas enriquecem em cima do evangelho e acham que isso é Deus. Essa divisão na igreja, nas denominações em si e nas denominações entre elas. Não há unidade. Aqui, na nossa região, quantas igrejinhas coladas com outra igrejinha? Mas as pessoas não se envolvem. Eu tive um chamado específico. O seu chamado específico é diferente do chamado específico do outro pastor, do outro irmão? O seu ministério é diferente dele? Não vão todo mundo para o mesmo lugar? Mas nós não conseguimos ver isso. Por isso enfraquecemos, dividimos. E temos a ousadia de dizer que somos reino de Deus. Divisão na igreja, divisão na família. E nós não conseguimos detectar, tem a mão do diabo aí. Enquanto nós estamos vendo supostos exorcismos, que nada tem a ver com o evangelho de Cristo, o demônio vai tendo êxito quando ele consegue entrar na igreja, destruir lideranças, destruir as pessoas, dividir as denominações. Veja, o que o diabo pôde oferecer a Jesus, ele disse, todos os reinos do mundo. Veja que o próprio Jesus o chama de príncipe deste mundo.
João 12:31. Recordemos ainda a declaração de João: o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5:19. Pegue o texto bíblico em Gênesis 3, de 1 a 14, com o seu poder de argumentação. O demônio, ele derrubou os nossos primeiros pais. Com o seu poder de tentação, ele enganou Ananias e Safira, Atos 5:3. Com o seu poder de possessão, ele maltratou um jovem, deixando esse jovem quase morto. Marcos 9:39. E nós vamos ficar acreditando na prosperidade, meu irmão? E nós vamos entrar numa igreja? É preferível você ficar na tua casa. Se você vai numa igreja buscar prosperidade, riqueza, carro, até mesmo cura. Meu irmão, nós temos que buscar a salvação, porque você pode até ter uma dificuldade nesse mundo, mas se você for salvo, você vai receber um corpo novinho, restaurado. É preferível entrar no céu com uma dificuldade, até mesmo física, do que entrar no inferno inteiro. O que nós temos ido buscar na nossa igreja? Está na hora da gente discernir que o inimigo não é isso que nós estamos vendo. É muito mais amplo. O texto vai chegar a dizer sobre forças espirituais do mal. Irmão, quando se refere ao maligno, o Senhor Jesus afirma: o ladrão vem somente para quê? Para matar, roubar e destruir. John Stott comenta: se esperamos vencer as forças espirituais do mal, temos que ter em mente que não possuem qualquer princípio moral, que não possuem código de honra, que não possuem sentimentos nobres. As forças espirituais do mal são totalmente inescrupulosas, sem qualquer pudor, sem nem qualquer tipo de vergonha. Só há maldade, maldade, maldade. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, verso 18: a árvore má não pode produzir frutos bons. O que nós temos buscado nas igrejas, meus irmãos? Um hino bonito cantado pelo coral? A igreja aconchegante com ar-condicionado e o telão bonito? O que temos buscado? O que nós temos tentado mostrar? Aos poucos nós vamos sendo seduzidos por um modismo que vem, entra nas igrejas, e perdemos o respeito, o pudor, a visão espiritual, e qualquer coisa que se fala ali está bom demais. As ferramentas do diabo trabalhando, todas afiadas. Um exército organizado trabalhando para tornar o sal insípido. Estratagemas preparadas para matar a mim e a você. O demônio em ordem de batalha. E nós temos tudo para vencer. Mas infelizmente, quantas vezes pomos tudo a perder? Por causa da ignorância das Escrituras. Quantos denominados mestres, líderes espirituais, que sobem num púlpito e têm a oportunidade de trazer o verdadeiro evangelho. E o que você ouve? Historinha. E o que você ouve? Para psicologia, autoajuda, relações humanas. E o texto que precisava ser explicado, trabalhado para que as pessoas entendessem, mais uma vez, é banido do púlpito. O que nós queremos? Como queremos uma igreja forte, um povo forte, abençoado, ungido?
Se a psicologia domina os púlpitos, os livros de autoajuda dominam as livrarias evangélicas. Como? Se a palavra de Deus tem sido banida das igrejas. Que triste. Que triste, porque deveríamos estar nos alimentando do alimento sólido. Estamos no leitinho ainda. Não temos condições de avançar. Por mais tempo que possamos ter dentro das denominações, somos crianças ainda. E o pior, somos vulneráveis por não conhecer as estratégias que o diabo usa e principalmente por não ter conhecimento da Sagrada Escritura. Eu não estou generalizando, meu querido, mas não é difícil de ver. É muito fácil de observar isso. Quantas igrejas cheias de pessoas hoje que não conheceram o Evangelho de Cristo, infelizmente. E a nossa oração aqui no programa Poder da Palavra, o nosso desejo é que se levantem homens usados por Deus para nos exortar, para nos dirigir, para nos motivar a voltar ao primeiro amor. E entender, saber se organizar, conhecer o inimigo e vencê-los, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Amém.